Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero relembrar com vocês uma aula que eu dei para vocês lá no segundo bimestre, quando a prof falou do Museu do Olho. Estão lembrados disso? Não apenas do Museu do Olho, mas eu falei de várias obras do Oscar Niemeyer, tá? E ele é um arquiteto famosíssimo, conhecido mundialmente. Tá? E esse museu aqui, ele é o Museu do Olho, conhecido, né, como Museu do Olho, e ele tem exposição de artes aqui, tá? E ele fica próximo aqui em Curitiba, tá? Aqui próximo da nossa cidade, em Curitiba. Estão lembrados dessa aula que a prof falou, do Oscar Niemeyer? Por que eu tô relembrando vocês hoje assim? Porque hoje nós vamos falar de década, século e milênio, tá? E o Oscar Niemeyer, que já é falecido, ele morreu com mais de 100 anos de idade, então ele completou um século de vida, tá? Século, 100 anos, tá? Década, 10 anos. E milênio, 1000 anos. Belezinha? Relembraram? Só para eu dizer para vocês que essa foi a aula de número 108. Se você der uma pesquisada lá no YouTube e quiser assistir para relembrar, vai lá e dá uma olhadinha, tá? Número 108, década, século e milênio. E agora nós vamos lá para a página 114 e 115 do nosso livro 3 de matemática, tá? Vamos fazer algumas atividades juntos ali, ó. Vovó, aqui diz que em 2014 completou 2 décadas que usamos o real como moeda. O que é década? E lá no computador que eles estão olhando tá a notícia lá, né? Que em 2014 o real completou 2 décadas. Década é o valor formado por 10 anos. Na verdade não é o valor, é o período, tá? De 10 anos. Então, vocês ainda não têm uma década de vida. Eu já tenho 3 décadas de vida, tá? Então vamos lá. Letra A. Quantos anos o uso do real como moeda? Quantos anos o uso do real como moeda completou em 2014? Quantos anos? E não quantas décadas. Então dizia 2 décadas e nós sabemos que uma década 10 anos, outra década mais 10 anos, então 10 mais 10, 20 anos. Tá? Letra A, 20 anos. Letra B. Quantos anos você tem? Você já completou uma década de vida? Vocês ainda não completaram. Então, vão responder lá cada um. Uns tem 7, outros já tem 8, outros tem 9. Então, responde com a sua idade e não completou ainda, né? Leia o quadro abaixo e responda a questão a seguir. O real entrou em circulação em 1994. Portanto, podemos dizer que o lançamento dessa moeda foi na década de 1990, que é o período de 1990 até o período de 2000. Ó, diz lá, pois 1994 está compreendido entre 1991 e 2000. Então, esse período de 10 anos, tá? Década. Reescreva as frases a seguir, substituindo o ano pela década correspondente de acordo com a explicação acima. Letra A. Helena nasceu em 1948. Então, como que nós substituiríamos? Helena nasceu na década de 1940. Ou na década de 40, que são os anos 40, tá? Que seria de 41 até 50. Então, se ela nasceu em 1948, ela está nesta década. Letra B. A primeira transmissão de TV foi em 1939. Então, a primeira transmissão de TV foi na década de 1930. Tá? Respondam lá. Letra C. O Teatro Amazonas, em Manaus, foi inaugurado em 1896. Como que ficaria? O Teatro Amazonas, em Manaus, foi inaugurado na década de 1890, né? 1896. Então, seria na década de 1890. Ok. Vamos lá para a próxima página, 115.
Leia o texto a seguir. Agora sim nós vamos falar de século e milênio. Tem lá uma imagem do Museu do Olho, tá? Em 2007, Oscar Niemeyer completou um século de vida. O arquiteto que projetou os principais prédios públicos da capital do Brasil nasceu em 1907. Quantos anos Oscar Niemeyer completou em 2007? Se ele completou um século, ele completou 100 anos. Muito bem. Século é o período formado por 100 anos. Belezinha, essa informação, ó, já tá aqui. 2. Jorge fez uma pesquisa sobre as universidades mais antigas do mundo. Veja o que ele descobriu. Quantos anos de experiência essa universidade completará em 2088? Olha só o que está dizendo lá. Em 2088, a Universidade de Bolonha completará 1 milênio de existência. E daí tem a notícia lá no computador. Se vai completar 1 milênio, então, ó, milênio são 1000 anos, tá? Então, número 2, respondam lá 1000 anos. Tá. Número 3. Ligue os acontecimentos históricos indicados na coluna da esquerda ao tempo aproximado decorrido na coluna da direita. Então, a primeira, descobrimento do Brasil. Vocês vão ligar lá, porque o descobrimento do Brasil, como nós vimos, ele não foi descoberto, porque os índios já estavam aqui, né? Mas a gente tem ainda esse costume de falar assim, há mais ou menos 500 anos, tá? 500 anos são 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. São quantos séculos? 5 séculos. Então, liguem lá na última opção, tá? Fundação de Brasília. A fundação de Brasília, ela tem 50 anos, tá? Então, vocês vão escrever lá, vão ligar no que tem 5 décadas, tá? Ó, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 50 anos, tá? E a invenção da escrita? Nossa, lá no período da pré-história, quando não tinha ainda escrita, né? Eles faziam apenas aquelas pinturas rupestres. Então, quantos 1000 anos vocês acham, ó? Então, nós vamos ligar na opção que sobrou, né? 6 milênios, 6.000 anos. Tá bom? Maravilha, pessoal! E agora nós vamos continuar as atividades na página 116. Número 1. Complete o calendário a seguir e responda às questões. Aí tem um calendário do mês de novembro do ano de 2015. Ali pra gente dar uma olhadinha. Letra A. Quantos dias tem o mês de novembro? Aí nós vamos olhar ali no calendário e verificar que tem 30 dias. Letra B. Qual dos feriados desse mês cai em um domingo? Aí a gente dá uma olhadinha ali na legenda, que aquele vermelhinho é feriado, então dia 2 e dia 15, tá? Mas o que cai no domingo é o do dia 15, feriado do dia da Proclamação da República. E a letra C está perguntando que dia de novembro corresponde à última sexta-feira do mês? Vamos olhar lá. Então, seria o dia 27 de novembro. Agora, o número 2 está pedindo para nós associarmos adequadamente os elementos das duas colunas. Então, nós vamos marcar conforme a letra correspondente. Então, vamos lá. Um dia. Lá na segunda opção, período formado por 24 horas. Uma semana. Lá na quarta opção, período formado por 7 dias. Letra C, um mês. É o período formado por 28, 29, 30 ou 31 dias, né? Então, é a primeira opção. E letra E, uma década. Década, como nós sabemos, é o período de 10 anos. Como ali não tem essa opção, e na verdade só sobrou uma para a gente marcar ali, vocês vão marcar o período formado por 120 meses. Mas é a mesma coisa aqui, porque o ano tem 12 meses, então vezes 10 anos seriam 120 meses, tá bem? E a número 3 está pedindo para nós completarmos com os meses que estão faltando aqui, o mês que vem antes ou o mês que vem depois dos que já estão escritos aqui. Então, eu vou colocar um calendário pequenininho aqui para vocês darem uma olhadinha.
e completarem aí, tá? Talvez vocês precisem do auxílio do calendário. E o número 3, nós temos que analisar aquela cena ali em que as duas mulheres estão conversando, ó. Uma delas fala assim: hoje faz um mês que assinamos o contrato da obra. E eles estão no mês de abril, olhando no calendário ali. Aí a outra moça fala: isso mesmo, precisamos finalizar a obra daqui a exatos 3 meses. Então, se eles estão no mês de abril, um mês que vem antes é o mês de março. Então, foi assinado no mês de março, né? E se precisam finalizar daqui exatos 3 meses, então abril, maio, junho, julho, tá? Agora vamos responder. Letra A. Em que mês o contrato da obra foi assinado? Em março, né? E letra B. Em que mês a obra deve ser entregue? Mês de julho. E no número 5 está dizendo para nós analisarmos o relógio para ver quanto tempo o Fábio levou para fazer a lição de casa. Então, ele começou a realizar às 3 horas e 10 minutos e ele só terminou às 3 horas e 55 minutos. Então, quanto tempo ele levou para fazer a lição de casa? O que vocês acham? Contem aí, ó. 5, 10, 15, tá? Então, ele levou 45 minutos. Meus amores, e para nós finalizarmos este livro 3 de matemática, vocês vão realizar as atividades também das páginas 124 e 125, tá bem? E vão concluir ali com a avaliação das carinhas. Tá bom, meus amores? Por hoje é só isso. Beijos! Mua!